Amém. Eu estava pensando numa coisa uns dias atrás, né? Que tem aqueles combos de... Assim, que vê um hambúrguer, batata frita, refrigerante, né? Aí eu estava pensando assim, como seria o combo cristão? Aí eu parei para pensar, né? E é uma coisa bem simples que todo cristão sabe, né? O combo cristão. Orar, ler a Bíblia, jejuar e congregar. Esse é o combo cristão, né? Aquela união, vamos dizer assim, aquela combinação que nunca falha, né? Aquela combinação que é necessária, principalmente para nós que somos cristãos, né? Que tipo não tem outra saída, não tem outra combinação. Porque a palavra de Deus fala, Jesus falou assim: entra no teu quarto e tranca a porta do teu quarto e ora em secreto, né? Ele mandou a gente orar lá em Mateus 6, né? Então, oração. E jejum, Jesus ele jejuou, ele ficou no deserto, né, e jejuou. E Jesus é o nosso maior exemplo, né? Então, para quem tem Jesus como maior exemplo, não precisa de um monte, né, de coisa, de vários versículos para querer jejuar, né? Porque tem gente que fala assim, eu só quero se tiver escrito assim, jejue, né? Mas Jesus ele falou quando jejuardes, né? Então quer dizer, ele espera que nós venhamos a jejuar. E também a palavra de Deus fala sobre congregar, né? Não deixe de congregar como é costume de muitos, né? E a palavra de Deus também fala da leitura da Bíblia, né? O conhecimento, não aparte essa palavra da tua boca, do teu coração. Medita nessa palavra de dia e de noite, né? Nós temos que meditar na palavra. E o acesso que nós temos, né, a Deus é a palavra dele. A palavra de Deus fala que nós temos livre acesso ao trono da graça. A palavra de Deus fala que nós não precisamos mais de sacerdote, né? Que nós temos livre acesso ao trono de Deus. E que Jesus é o intermediador entre nós, Deus e os homens, né? E também fala que Jesus é o verbo, né? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, se a gente quer mais de Deus, se a gente quer conhecer Jesus, Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então, se a gente quer conhecer de Deus, a gente tem que ler a palavra, né? Então, esse é o combo cristão, no qual nós nunca podemos, do qual, né, nós nunca podemos nos apartar, amém? É algo necessário, algo que para a nossa vida espiritual, né, para o nosso crescimento espiritual é necessário. Então, não deixemos de fazer nenhuma dessas coisas, né? Cada um faz aí do jeito que der, cada um faz aí na sua disciplina, né? Nós temos que ter uma disciplina para ter mais de Deus. Às vezes a gente fala assim, eu quero mais de Deus, mas a gente não dá nada. A gente dá nem um pouquinho para Deus. Ou a gente dá só um pouquinho e quer muita coisa, né? Às vezes a gente observa as pessoas também que são muito usadas, né? Aí a gente observa a vida dessas pessoas, o quanto elas se consagram. Mas o nosso exemplo maior é Jesus. Ele jejuou, ele orou. Quando ele estava lá com a multidão, ele parava, ele sumia, ele subia ao monte e ele orava, ele ficava sozinho com o Pai. Amém? Então, Jesus é o nosso exemplo. Nós temos que olhar para ele, orar, jejuar, buscar a Deus, ajudar também, né? Jesus, ele parava para ajudar. Jesus, ele foi chamado para ir à casa do Jairo, e que eu não tô lembrada agora, sério, não, a filha de Jairo, né? Ela estava muito doente, mas Jesus parou para ajudar a mulher do fluxo de sangue, né? Ele poderia simplesmente ter ido falar, o Jairo é um homem importante, essa mulher quem ela é, mas não, ele parou para ajudar aquela mulher. Então nós também temos que parar para ajudar as pessoas. Claro, né? Tudo com sabedoria que Deus ele pode nos dar se a gente pedir. Amém.